Deixa eu pôr uma musiquinha também para nós, enquanto a galera tá entrando aí. A gente vai arrumando a casa aqui para recebê-los com muito carinho. Vamos ver que musiquinha que eu vou colocar hoje aqui. Uma Diana Krall aqui pra gente ficar junto. Bom dia, Cris, tudo bem? Eu tô aqui com o meu cafezinho. Estamos aqui, ó, copinho novo. Na verdade é velho, mas resolvi usá-lo. Deixa eu baixar um pouquinho a música aqui. Bom dia, Jéssica, bom dia, Rô. Estaremos juntos daqui a pouquinho, né? Pelo que eu soube. E a galera tá entrando aí para mais um Café com Edu. Eu tô ao vivo, tanto na minha página pessoal, no Facebook, quanto na página da própria Rede Ubuntu de Empreendedorismo. E hoje não estou transmitindo pelo Periscope de novo. Bom dia, Nanda, tudo bem? Grande Pascoal, grande Sassá, diretamente de Bélgica. Prazer enorme aqui, tô com a minha camiseta Ubuntu, ó. E à medida que a galera tá entrando aí, de novo, como tem muita gente que assiste esse programa virtual depois, não ao vivo, né? E a galera acaba compartilhando e tal. É importante dizer, rapidinho, já me zoaram, né? Dizendo que assim, é bom, como eu me explico, né? Eu explico quem eu sou, começa o Café com o Edu daqui a uns 5 minutos, né? Mas é importante só explicar que eu sou o Edu Zeidenthal, sou eu empreendedor acima de tudo, tá? O que é eu empreendedor? É o processo de reflexão de propósito e como colocar teu propósito em prática. Então eu sou um cara que estou empreendendo o meu propósito e sou um exemplo vivo, literalmente, assim como muitos da Rede Ubuntu, somos exemplos vivos dessa metodologia, desse processo que a gente vem fomentando aí. Bom dia, Rogério, bom dia, Thaís, bom dia, Sandrinha, todo mundo aí ao vivo aí, estamos bombando. Aninha, bom dia. E aí, portanto, eu sou eu empreendedor, então estou nesse processo. E esse Café com Edu aqui é uma forma que eu encontrei de compartilhar minhas reflexões nesse processo de empreender meu propósito e compartilhar isso com vocês, a gente trocar ideia, inclusive criar um processo de aprendizagem aqui coletivo. Desde que eu fundei a Rede Ubuntu de Empreendedorismo, o que é a Rede Ubuntu de Empreendedorismo? É o ecossistema de empreendedorismo que eu acabei fundando, tive o prazer de parir alguma coisa na minha vida. Eu parei isso há 7, quase 8 anos atrás. E bom dia, Aninha. E aí no final das contas, a gente vem criando um ecossistema de colaboração mesmo. Então a Rede Ubuntu é uma rede colaborativa voltada para o empreendedorismo, né? Um ecossistema criado e fomentado para que cada vez mais pessoas reflitam sobre quem elas são, que propósito elas têm, como é que elas podem colocar isso no mundo. A gente acredita claramente que isso vai servir ao mundo bastante, né? E o meu tema de hoje bom, só complementando, né? Eu faço outras coisas, né? Além da Rede Ubuntu, sou parte da Alus, né? Sou sócio da Alus Inteligência Relacional, que é uma empresa voltada aí para relações, né? E para diversidade nessas relações. É um prazer enorme, trabalho com o Marco Antônio lá, Figueiredo, com a Ana Beatriz. Também sou facilitador convidado aí de vez em quando pela Hyper Island e sou palhaço, né? E aliás, eu não sei se vocês viram, mas estou tendo práticas, vou falar inclusive sobre isso hoje. Sexta-feira passada saí no centro da cidade de São Paulo de palhaço, etc. O Tal, que é o meu palhaço, versão B minha ou versão A, saiu na rua com a querida Consuelo e a Nina. Bom dia, Má, tudo bem? Prazer enorme você estar aqui comigo hoje, conosco. E o tema hoje é preguiça, galera. E algo que eu senti muito forte no início desse ano. E também não fui só eu, viu? Porque eu tenho comentado isso com algumas pessoas e tal, né? E também vejo muita gente se debatendo com isso, né? Então, um ano começando, muitas possibilidades, mas ao mesmo tempo aquela preguiça avassaladora, né? Bom dia, Alicia, desde Campinas, olha lá. Então, Bélgica, Campinas, Curitiba,
Esses são os lugares aqui que a gente tá... Temos interior, né? Mal, onde é que você tá? Marina, tá no interior de São Paulo também, mas eu não sei exatamente em que cidade. Mas depois você escreve aí pra gente, tá? Cafezinho aqui, ó. Espero que vocês estejam tomando o seu cafezinho também, ou que estejam aí no trabalho, ou que estejam em Botucatu. A Marina tá em Botucatu. Ou estejam em trânsito para o trabalho de alguma maneira e tal, ou estão em trânsito do quarto para o escritório, né? Porque muita gente trabalha em casa também. E aí pega um trânsito danado, né? Aí, Sandrinha em Jacareí, olha lá, ó. Várias cidades aqui reunidas. Essa é uma beleza da gente fazer uma coisa virtual, né? Esse café. Inclusive esse café surgiu de uma coisa que acontece desde que eu fundei a Rede Ubuntu, que as pessoas pedem para tomar café comigo. Então agora a gente toma café juntos todos aqui, ó, em diferentes cidades ao mesmo tempo e tal. Querida Ana Beatriz Noronha entrou aí, ó. Muito bom dia. Putz, a Sassá tá escrevendo lá. A Sassá tá na Bélgica. Acompanha aí o Café com Edu já faz um tempo, trabalhando com chá quente porque está 4 graus na cidade dela. Aqui tá um calor danado, viu, Sassá? Mas a gente não pode fugir do nosso cafezinho quente também, na parte da manhã, né? Então o tema hoje é preguiça. Eu acho que muitos de nós, eu inclusive, fui... querida Bia, fomos tomados pela preguiça. Eu fui tomado pela preguiça, né? Segundas-feiras, agora no início do ano, especialmente agora em janeiro, a gente tá no último dia de janeiro. Nossa senhora, que preguiça, né? É engraçado que tinha um chefe meu, um dos primeiros chefes meu, bom dia, Aninha, que trabalhava na Unilever na época e tal. Ele brincava pra mim, eu achava muito boa a piada dele. Ele falava assim: ó, na primeira semana de volta de férias, cara, não conversa comigo, meu, tá? Não conversa comigo porque eu vou ficar insuportável. Não pede pra eu tomar nenhuma decisão, porque se eu tiver que tomar uma decisão vai ser pedir demissão. Né? Deixa eu me acostumar, deixa eu me adaptar, e aí depois, daqui a uma semana, a gente volta a conversar, né? Grande Afonso. E aí, então eu queria falar um pouco da preguiça. E eu acho que todo mundo sente isso, e nas meditações que a gente faz aos domingos aqui em casa, né, a nossa família, o tema preguiça saiu, inclusive, numa das nossas conversas, e eu acho que a gente tem por trás da preguiça mora um grande, enorme aprendizado, né? E eu acho que a primeira reflexão, obviamente, que veio pra gente, veio na nossa discussão, foi, fala Chico, fala Paulão, foi, obviamente, quais são os benefícios imediatos da preguiça, né? O que a preguiça traz de bom pra gente, obviamente o que ela nos impede de fazer, né? Então, claramente é gostosinho, né, sentir preguiça, né? Pra mim, quando eu penso em preguiça, vem aquela imagem, né, de, sei lá, na caminha e tal, travesseirinho, e pelo menos aquele estado de manhãzinha, assim, antes de acordar, assim, que, puta, mais um pouquinho, né? Eu sou do tipo que toca o despertador e eu quero mais um pouquinho, quero mais um pouquinho. Acho que muitos de nós temos essa... Então dá aquela meio preguiça monstro, assim, né? E óbvio, é gostosinho, é confortável, né? E aí entra muito naquela história da zona de conforto ou da zona de acomodação, que é o que a gente mais usa nos nossos processos de empreendedorismo, né? Melhor do que zona de conforto, a zona de acomodação. Então, tem um lado muito saudável da preguiça que traz esse aconchego, né? Agora, obviamente, acho que a gente pode ir um pouquinho mais fundo nessa reflexão da preguiça, e eu pelo menos tenho investido um pouco de tempo e de reflexão em cima disso. E o que me traz a preguiça também é algumas coisas mais profundas, né? Então, o fato de eu ter preguiça de falar com determinadas pessoas ou de fazer determinadas atividades que eu sei que eu tenho que fazer. Bom dia, Carol. Sabe que as resoluções que a gente tem no início do ano e que muitas vezes nesse momento a gente já está começando a empurrar com a barriga, né? E a gente começa já a não fazer, né? Eu tenho colocado para mim
há alguns anos já atrás, quando eu conheci a Nina e a Mônica, que são fundadoras da Pop, Palhaço a Serviço das Pessoas, eu venho numa jornada aí de tentar me descobrir como palhaço, né? E o ano passado para mim foi um ano muito intenso de transformação emocional, todo o processo de mudança que a gente vem fazendo na Rede Ubuntu tem sido bem desafiador para mim, né? E eu venho numa jornada de desenvolvimento de palhaço e o ano passado eu tive que dar um break nisso, né? Eu tive que dar uma segurada, né? Mas esse ano, a resolução minha do início do ano foi, cara, eu preciso fazer palhaço, né? Eu preciso voltar às minhas práticas de palhaço. E nada como você declarar isso, então acho que isso é um processo que aí, aprendizado aí do coaching ontológico, você declarar coisas é fundamental já para que o universo também de alguma maneira te ajude, né? Então, as declarações, né? A força das declarações. Então, eu fiz essa declaração no início do ano e lógico, já tive logo uma conversa com a Nina e tal, e a gente está num processo aí de querer fazer alguns programas aí, eu como palhaço, eu como dupla dela, a gente experimentar esse processo, né? Na verdade, eu sou estagiário dela, né? Como elas sempre dizem. E a gente combinou de toda sexta-feira a gente ter uma prática de palhaço, né? Ou a gente fazer exercícios, a gente sair na rua como palhaço, e toda sexta-feira a gente combinou de fazer isso, né? E faz 2 sextas-feiras que a gente começou a fazer isso, então estamos bem no início ainda. E aí me veio, né? Indo para primeiro dia ou para segunda sexta-feira, cara, me deu uma preguiça monstro, né? E aí, o que está por trás dessa minha preguiça, né? Óbvio que tem a preguiça, tem é mais gostosinho ficar em casa agora, sei lá, curtir minha família e tal, sexta-feira vou tomar um chopinho e tal. Você acha todas as desculpas do mundo para não ir naquilo, mas tem algumas coisas mais profundas, né? O que eu ganho em não ir? Em ter esta preguiça? Acho que essa é uma pergunta fundamental, né? Quais são os ganhos que estão por trás de eu não fazer aquilo, de eu evitar aquela atividade ou aquela prática? Mais do que o conforto de não fazer, tem umas coisas mais profundas. E óbvio, eu estava morrendo de medo, por exemplo, né? E medo normalmente é uma das grandes respostas. O que te impede de fazer determinadas resoluções? Grande Rila, bom dia. Bom dia, Rê, também. O que impede você de pôr em prática aquelas resoluções do início do ano, né? E vem essa preguiça, né? Agora, por trás dessa preguiça tem algumas perguntas fundamentais. Do que você está sentindo medo? Acho que essa é uma pergunta fundamental. E eu estava morrendo de medo. Um dos medos que eu declarei, inclusive, para a Nina, era sair com ela, né? Porque ela é, de alguma maneira, minha mestra ali, né? E aí eu queria, né? Eu com medo de ser avaliado por ela. E, caraca, eu vou sair, né? E tal. E aí tem uma mestra nossa de palhaços, né? A Silvia Leblon, querida, que falou ano passado uma coisa num dos cursos de palhaço que a gente fez, que ela falou, cara, eu decidi não sofrer, meu. E aí eu coloquei esse mantra para me ajudar, né? Cara, eu tô saindo de palhaço para eu me divertir, né? Tem uma coisa do propósito, e aí a importância de quando a gente tá na preguiça, a gente se conectar com o propósito. Para que eu tô querendo fazer isso, né? Eu tô querendo, por exemplo, fazer essa atividade, cara, para me divertir, para divertir os outros, para me relacionar, para estar presente, para me desenvolver. Caraca, né? Porra, vamos parar de sofrer e vamos fazer, né? Então, isso me ajudou de alguma maneira a me impulsionar. Mas estava morrendo de medo. Ou outras preguiças, né, que eu tenho tido, tem alguns medos por trás, né? Outra pergunta fundamental é essa preguiça, o que está por trás dessa preguiça, do que evita eu ir fazer alguma coisa que eu sei que eu tenho que fazer, que é importante para o meu propósito, mas que eu insisto em ter preguiça e empurrar com a barriga. Outra reflexão que me fez é no que eu estou apegado. Quais são os padrões que eu estou apegado? Normalmente a preguiça dá porque o nosso comportamento, o nosso corpo, nosso estado emocional e nossas crenças de alguma maneira estão apegados a um jeito de funcionar. E para eu mudar esse jeito de funcionar, dá essa preguiça e no final das contas é porque eu estou apegado a esse jeito inicial que eu sempre, de alguma maneira, me comportei desse jeito. E que isso me traz benefícios, porque senão eu não agiria daquele jeito. Quais são os padrões
que se repetem em minha vida? Essa é uma pergunta que a gente usa no nosso processo do empreendedorismo, é uma das primeiras, se não a primeira pergunta que a gente usa no Rua, por exemplo. É uma pergunta fundamental e que está muitas vezes ligado por trás da preguiça. Que padrões se repetem em minha vida? E muitas vezes eu estou tão apegado àquele padrão que o que eu enxergo, o que eu sinto é a preguiça, mas no final das contas, por trás dela, eu estou morrendo ou de medo, ou, obviamente, também ligado, associado a um padrão de comportamento, a um padrão da minha história que eu preciso me desapegar. Tem uma reflexão importante que é que padrões se repetem em sua vida e quais são os padrões que te impulsionam e que você gosta e que está tudo certo e quais são os padrões que você está querendo se desvencilhar e deixar de lado, né? Vou tomar meu cafezinho aqui, porque senão eu tomo um café frio depois, né? Em geral. Espero que vocês estejam tomando um cafezinho. Então a gente está falando da preguiça e um pouco das minhas reflexões sobre o que está por trás da minha preguiça, né? E eu acho que, eu imagino que isso ressoe em muitos de vocês também, né? Então, de alguma maneira, por trás da preguiça, tem algumas perguntas fundamentais, né? Do que eu estou sentindo medo para não fazer aquilo? Ou que padrões se repetem em minha vida, né? Finalmente, acho que tem essa pergunta que é o que você ganha com isso, né? E eu acho que você fazer uma reflexão mais profunda disso, né? Obviamente, o fato de eu não fazer aquilo, de alguma maneira me dá uma previsibilidade, né? E tem uma coisa de controle, né? Por exemplo, a prática do palhaço tem me ajudado muito a entrar em contato com isso, porque tem uma metáfora que a gente, no grupo de aprendizagem lá que eu estou fazendo com a Nina, né? E a Nina trouxe uns trechos de um livro maravilhosos e a importância de você ter uma missão, né? De ter o propósito, que é uma coisa que a gente trabalha muito, né? Na Rede Ubuntu e no empreendedorismo, né? Você tem essa intenção, né? Você tem essa intenção maior, mas o que vai acontecer na prática, no meio de tudo isso, vai acontecer organicamente, né? Isso é um puto exercício, né? Ainda mais um exercício que eu fui treinado, por exemplo, a ter controle, né? Fiz administração de empresas, onde grande parte da teoria de administração de empresas é prever e controlar, né? Então como é que você pratica isso, que é uma competência tão fundamental para o mundo de hoje, né? E obviamente por trás da preguiça muitas vezes minha é uma coisa de não ir para o desconhecido, né? Evitar de ir para o desconhecido e aí portanto isso me dá uma sensação de controle. É outro ganho que eu tenho muitas vezes, né? Praticar alguma coisa nova, e por exemplo a prática do palhaço para mim é uma coisa nova e que vai me levar para possibilidades, para novos lugares que eu não tenho a mínima ideia de onde isso vai levar, né? Isso me dá um medo, confesso, né? Última reflexão que eu quero trazer, e que eu acho que me bateu mais forte e que sempre tem me batido, porque essa é um pouco, acho que está na essência da minha história aí, da história de muitos de nós, é o medo da gente entrar em contato com a nossa luz, né? Então, voltando para o medo, a preguiça muitas vezes impede a gente de exercer o nosso melhor, né? Aquilo que a gente tem para dar, efetivamente, todo o nosso potencial. E finalmente, para mim, isso, uma das coisas que está por trás muito forte, é o medo de entrar em contato com a nossa luz, né? E bom dia, Márcias. E aí tem uma coisa importante que eu acho que tem aquele poema, né, ou aquele texto da querida Marianne Williamson que o Mandela falou e que a gente repete muitas vezes, que é um mantra basicamente para mim e na minha vida, né? Que é nosso maior medo não é sermos inadequados, nosso mais profundo medo é sermos poderosos demais. É nossa luz, não nossa escuridão, que mais nos assusta. Quem eu sou para ser brilhante, magnífico e talentoso? Quem é você para não ser isso? Essa sua brincadeira de se esconder não serve ao mundo. Não há nenhuma iluminação no fato de você se esconder. Nós nascemos para manifestar a glória de Deus. Ela não está somente dentro de alguns de nós, está em todos nós. E conforme deixamos que a nossa própria luz brilhe, automaticamente damos permissão para que os outros façam o mesmo.
Ao nos libertarmos dos nossos medos, libertamos os medos dos outros. Marianne Williamson. Sem dúvida, esse é um mantra e eu encontro isso muitas vezes por trás da preguiça, né? Essencialmente, o que me impede de fazer aquilo que eu sei que eu tenho que fazer, que é importante para o meu propósito, que é fundamental para o meu desenvolvimento, são alguns medos profundos da gente efetivamente entrar em contato com quem realmente a gente é, isso quer dizer, com a nossa luz. Se você tem sentido preguiça, assim como eu tenho sentido preguiça, vale, acho que essas reflexões, essas meditações a respeito do que está por trás da tua preguiça. Você está com medo do quê? Você está preso a que padrão? E quais são os grandes benefícios de você não fazer isto que você precisa fazer? E, finalmente, como seria, uma pergunta bem ontológica, começar a dar baby steps, pequenos passos em exercer essa sua luz que você sabe que você precisa fazer, internamente você está resolvido, só que a preguiça ou essa camuflagem de preguiça está te impedindo de colocar em prática. Beleza? Essas são um pouco as reflexões que eu queria trazer aqui para vocês, ou pelo menos que eu tenho feito. Hoje, durante o dia, eu vou estar reunido com algumas pessoas da Rede Ubuntu. A gente decidiu fazer um planejamento pessoal, cada um vai fazer o seu planejamento, mas a gente vai fazer isso de uma maneira coletiva, para a gente trocar ideias e tal, fazer exercícios juntos e poder fazer o nosso planejamento do ano. Isso é efetivamente um dos padrões de ação para a gente romper um pouco com a preguiça, saber o que a gente precisa fazer, quais são as direções estratégicas da gente querer colocar aquilo e aí efetivamente praticar. Certamente algum Café com Edu vou falar sobre práticas, provavelmente na semana que vem, ou quem sabe a gente muda de assunto, né? A importância das práticas para a gente romper com esse padrão aí da preguiça e do não fazer, né? E aí uma coisa de prática constante, essa é outra forma, né? Reservar um dia hoje, por exemplo, com os membros da Rede Ubuntu vai ser uma delícia para poder planejar e colocar as ações em prática efetivamente, colocar isso em função, né? É isso aí, dona Alice, olha lá, ó. Coaching ontológico, o poder das perguntas e das declarações, grandes inspirações. Aliás, vale a pena aqui dizer, galera, que a gente tem vários programas abertos agora no início do ano na Rede Ubuntu. A gente tem o RUA, Rede Ubuntu de Aprendizagem, que é um programa de reflexão de propósito e mapeamento de caminhos. Esse é um programa fundamental, mesmo que você tenha consciência do seu propósito, vale a pena fazer. E mesmo aqueles que estão mais perdidos ou que estão incomodados com os rumos, vale muito a pena fazer. A gente tem rua aqui em São Paulo, rua em Campinas e rua em Curitiba, tá? Temos turmas acontecendo agora em março, começando agora em março, nessas 3 cidades, em São Paulo, em Campinas e em Curitiba, vale a pena. Outro programa animal que a Rede Ubuntu está envolvido e que está promovendo e que está participando ativamente é do ACP, o curso de formação em coaching, que acontecerá no Chile, mas que os brasileiros tranquilamente conseguem acompanhar. Um programa excepcional e que a gente está muito feliz de ter isso dentro do ecossistema da Rede Ubuntu, um programa de formação de coaching numa qualidade absurda, transformador. Acontece a partir de abril, as inscrições estão abertas, rolam os descontos que eu sei, aí até fevereiro agora, quem se inscrever, vale muito a pena fazer, não só para você ser um coach, mas principalmente como um mecanismo de transformação pessoal absurdo. Muitas pessoas ao meu redor fizeram esse programa, aliás, basicamente eu também estou interessado em fazer o programa. A Joana, minha esposa, fez o programa, a Thali, Rosse, e aí toda a galera de Newfield aí, né? Tô falando dos mais antigos aí, né, de Rede Ubuntu, tá? Mas muita gente tem feito esse programa e tal, e tem rolado. E além desses programas, Rua, tem Mãe Ser Mãe, Empreendedoria, voltado para maturidade. Então, vários programas aí surgindo na Rede Ubuntu, no ecossistema. Confira
no nosso site. By the way, site novo vindo aí, por aí. Provavelmente em fevereiro a gente lança um novo site. Muita coisa boa acontecendo aí dentro do ecossistema da Rede Ubuntu. Beleza, galera? Então, um prazer enorme vocês estarem aqui comigo hoje. Se alguém tiver mais alguma pergunta, algum comentário. Lembrando que os vídeos estão à disposição no YouTube, no canal da Rede Ubuntu, então www.youtube.com/redeubuntu. Lá você encontra a história do Café com Edu lá e todos os episódios. A querida Cris Vilar vem postando lindamente esses vídeos lá. E toda terça-feira, às 8 horas da manhã, eu estou aqui no Facebook Live, tanto na página da Rede Ubuntu quanto na minha página pessoal, trocando ideias sobre empreendedorismo e reflexões. Bom dia, Carlos. Prazer que você está aqui. Bom dia, Camilinha, Ana Paula. E é isso, galera. E também, nesse meio tempo, também estamos aí à disposição, tá bom? É um prazer enorme vocês estarem aqui comigo hoje. Ótima semana para todos. E lembre-se da preguiça, hein? Lembre-se dessas reflexões e como é que você, de alguma maneira, ultrapassa essa questão da preguiça e começa a fazer o que você precisa fazer. Beleza? Ótima semana para vocês todos. Grande beijo. Tchau, tchau.